O jornal Correio do Ribatejo promoveu este sábado, dia 3 de fevereiro, uma homenagem ao Marquês de Sá da Bandeira, com a deposição de uma coroa de flores junto à sua estátua no Largo do Seminário e, posteriormente, com uma conferência onde foram oradores o mestre António Pedro Manique, o tenente-coronel Pedro Marques de Sousa e o arquiteto Carlos Guedes de Amorim, membro da família de Sá Nogueira. Os palestrantes cruzaram as diferentes facetas de um homem que continua a ser um referencial de valores e uma figura inspiradora. Preocupei-me na minha comunicação em destacar as facetas de cidadão, de político e de estadista do Marquês de Sá da Bandeira, embora eu considere que não é possível isolar nenhuma das componentes da sua personalidade, designadamente a componente militar, porque efetivamente ele foi um militar, um político, um cidadão, um estadista e sendo um homem de convicções políticas e ideológicas muito claras e muito solidificadas em toda a sua atuação, quer ao nível militar, quer ao nível político, aplicou sempre essas ideias e, portanto, teve sempre uma postura de estadista no sentido da defesa dos interesses do país, quer ao nível militar, enquanto participou nas guerras de combate ao absolutismo, por exemplo, quer ao nível político, quando desempenhou funções governativas, quer como Presidente do Conselho de Ministros, quer como Ministro de várias pastas, quer como principal e se calhar quase único ou um dos poucos abolicionistas de Portugal, travando uma batalha de cerca de 40 anos para abolir a escravatura em todos os territórios ultramarinos, o que de facto conseguiu, quer no relacionamento que teve com todos os reis com quem convidou, desde Dom Pedro IV, Dona Maria, Dom Pedro V e Dom Luís, portanto foi sempre um homem que manteve coerência nas suas práticas políticas, institucionais e também militares. Travou um combate pela liberdade durante toda a sua vida, travou um combate pelo respeito das instituições e da própria Carta Constitucional, que foi, afinal de contas, a Constituição que regeu o regime liberal durante quase 70 e tal anos, portanto até ao fim da monarquia, e é portanto uma figura que eu acho que se deve valorizar e que se deve dar a conhecer, até como exemplo de um político coerente com as suas ideias, despojado de interesses pessoais, uma pessoa que renunciou várias vezes a interesses pessoais que lhe ofereceram, uma pessoa despojada de vaidades, digamos assim, uma pessoa simples, que recusa inclusivamente um título de nobreza, o título de conde de Dona Maria II, e que acabou a sua vida declarando em testamento que queria voltar à sua terra natal, queria ser sepultado em Santarém numa campa rasa, o que de facto foi cumprido e que merece ser relevado. Marquês de Sá da Bandeira, um militar notável. É verdade, e ele é uma figura relevante no século XIX e é o patrono, a figura fundadora da Escola do Exército, que é onde eu trabalho como professor da Academia Militar, e portanto é um gosto, digamos, participar e evocar a sua ação como militar, em particular num período relevante que foi o século XIX, desde as invasões francesas, a Guerra Civil, liberais absolutistas, depois a consolidação do liberalismo, que também foi difícil, e sobretudo a sua visão abrangente para além da atividade militar, e depois como estadista, como governante também, nas reorganizações militares muito relevantes que acontecem no período da regeneração na segunda metade do século XIX, de modernização do Exército e portanto é uma figura que trabalhou muito nessa área também. O Marquês de Sá da Bandeira é uma figura inspiradora. É sem dúvida nenhuma uma figura inspiradora e nós precisávamos muito de que essa inspiração se traduzisse mais rapidamente possível, porque Santarém desenvolve-se sempre como qualquer outra terra quando tem uma força política, quando tem um lobbying, e nós nunca mais tivemos uma força política, senão quando acabou, ele foi o último elemento que deu um empurrão para que Santarém, para já, passasse a cidade. E depois com as intervenções todas que teve aos vários níveis. Por outro lado, também não há dúvida nenhuma que se nós conseguirmos pegar nestes exemplos e transmiti-los à geração futura, enfim, aquelas dos nossos filhos, talvez que haja alguma coisa que seja aproveitada. Mas o mais importante de tudo, de facto, é que Santarém precisa ter um lobby político para se conseguir desenvolver, porque senão isto só vimos coisas a sair e nada a entrar. E muitas vezes os presidentes das câmaras não têm culpa, não conseguem fazer, porque não têm força política suficiente para conseguir fazer. É isso que tem acontecido praticamente desde o 25 de Abril a Santarém. Tudo se desenvolve e Santarém são coisas de saída em vez de serem coisas de entrada, o que é dramático. E não é nada fácil ser Presidente de Câmara numa situação como esta. A homenagem
inseriu-se na comemoração do 90º aniversário da inauguração da estátua de Bernardo de Sá Nogueira, Marquês de Sá da Bandeira, em Santarém, a 18 de maio de 1928. A obra foi feita por subscrição pública que decorreu entre 13 de novembro de 1926 e junho de 1928, tendo o Correio da Extremadura iniciado a angariação de fundos para o efeito.